fazer o diagnóstico da dermatite atópica. Nesse vídeo vou te ajudar a entender as manifestações que a DA pode apresentar em todo o corpo de acordo com 3 fatores. O primeiro, o tempo de evolução da doença. O segundo, a idade do paciente. E o terceiro, a gravidade dos sintomas. Fatores como a idade influenciam as áreas do corpo mais afetadas pela doença, por exemplo. Eu vou te ajudar a olhar a sua pele de uma maneira diferente, atento a possíveis sinais que a sua pele te dá que antes poderiam passar desapercebidos. Vou te falar sobre a DA clássica, mas também sobre as manifestações atípicas. Para isso, é importante que você fique aqui comigo até o final. Uma das coisas mais importantes no tratamento das doenças é ter o diagnóstico correto, pois somente quando sabemos com que estamos lidando, sabemos também a melhor abordagem. É muito importante ressaltar que se você suspeita que tenha DA, deve procurar um dermatologista, pois o diagnóstico é dado pelo médico. Então vamos lá. A DA, ou dermatite atópica, é uma doença inflamatória crônica da pele. Ela é mais frequente em crianças, mas também afeta os adultos. Apresenta uma tendência de melhora na vida adulta. E apesar de mais difícil, pacientes podem sim desenvolver a DA somente na vida adulta. Frequentemente se associa a aumento dos níveis de IgE. Sua dosagem pode ser feita no exame de sangue. E história pessoal ou familiar de atopia, tendo eczema, asma e rinite alérgica. A IgE ela é uma imunoglobulina que funciona como um soldado de defesa do nosso corpo. Nós temos diversas imunoglobulinas no corpo, além da IgE. O termo dermatite e eczema, eles são a mesma coisa. Os sintomas mais comuns da DA são pele bem ressecada e coceira intensa. Essa coceira pode piorar muito à noite, pode ser intensa e até mesmo incontrolável e atrapalhar muito a qualidade de vida do paciente e ou os pais do paciente, se for o caso. Até porque, em se tratando de filhos, se estes não dormem bem, consequentemente, os pais não dormem bem. Isso pode ser tão sério a ponto de atrapalhar o rendimento do paciente durante o dia, atrapalhando o rendimento na escola, no trabalho e gerando maiores taxas de absenteísmo. Os sintomas podem se dividir de acordo com o tempo de evolução em agudo, subagudo ou crônico. No caso do eczema ou dermatite aguda, o paciente ele pode ter pápulas, que são bolinhas avermelhadas na pele, e vesículas, que são diminutas bolhas com conteúdo líquido que minam uma água, o que chamamos de exsudação. Podem se formar as crostas, porque o paciente ele coça, escoria e rompe essas bolinhas de água. Já no eczema subagudo ou crônico, que tem um maior tempo de evolução, a pele está bem ressecada, descamativa e escoriada, com sinais visíveis dessa coçadura. A pele fica bem grossa como consequência do paciente se coçar muito e rachaduras podem aparecer com o passar do tempo. Como sequela dessa fase, o paciente pode apresentar manchas na pele nos locais que antes ele tinha dermatite. É possível que no mesmo paciente nós encontremos lesões de fase aguda e crônica. A pele do paciente com dermatite atópica é mais sensível e reativa a fatores externos, como alimentos, alérgenos inalatórios, como ácaros, irritantes, mudanças climáticas, como poluição, umidade, infecções de pele e estresse. Como a dermatite atópica ela não tem cura e sim controle, o paciente ele pode passar longos períodos bem, mas por qualquer gatilho ter uma crise desencadeada. A doença ela se caracteriza por períodos de remissão e períodos de exacerbação. Muitas vezes, esses gatilhos que pioram a DA, eles podem ser desconhecidos para o paciente, os chamados gatilhos ocultos. Por isso, é muito importante o conhecimento sobre a doença e possíveis fatores agravantes. Agora vamos dividir os sinais e os sintomas da DA de acordo com a idade do paciente. Em bebês e crianças de 0 a 2 anos, a DA ela tende a aparecer nas bochechas, no couro cabeludo e na face extensora dos membros, com lesões avermelhadas que geram uma coceira, descamação e crostas. A área das fraldas ela costuma ser polpada.
as lesões elas tendem a ter uma exudação, a serem mais úmidas, minando água. Isso gera muita preocupação nos pais, pois os bebês eles podem ficar bem irritados devido àquela intensa coceira e o incômodo com a pele, prejudicando por vezes o seu desenvolvimento se eles não forem prontamente diagnosticados e bem assistidos. Os pais, às vezes, eles procuram atendimento médico por diversas vezes antes do médico chegar ao diagnóstico correto. Os pacientes que na infância apresentam formas graves da doença e alterações psicológicas importantes têm uma maior chance de persistência da doença na idade adulta. Esse aspecto ele é muito importante, pois chama atenção para a necessidade de um maior controle do quadro emocional nas crianças atópicas. E nas crianças mais velhas? Em crianças mais velhas e adolescentes, a DA ela tende a ter menos exudação e frequentemente mais liquenificação, ou seja, a pele ela fica mais ressecada e com áreas mais grosseiras, com uma distribuição flexural, principalmente na fossa antecubital e na fossa poplítea, que é aquela região atrás dos joelhos, também no pescoço e nos punhos e tornozelos. O pescoço ele pode ficar com manchas escuras, consequentes a ciclos de irritação e coceira tão intensos nas lesões onde antes era dermatite. A coceira ela pode ser tão intensa que por várias vezes o paciente ele pode acordar no dia seguinte com sinais de arranhões, escoriações e até mesmo sangramento na pele. Como a lesão ocorre muitas vezes em locais que são expostos do corpo, isso pode gerar olhares curiosos, preconceito, bullying no colégio e em outros ambientes sociais. O adolescente ele pode se sentir envergonhado de usar certos tipos de roupa ou frequentar a praia e a piscina, por exemplo. Nos adultos, as lesões elas tendem a ser mais localizadas e liquenificadas, grosseiras, acometem mais as áreas flexurais, também como a fossa antecubital e a fossa poplítea atrás dos joelhos. É mais difícil de acometer a face, pescoço e as mãos, mas pode acontecer. Muitas lesões podem ser em áreas expostas, resultando numa maior ansiedade e baixa autoestima relacionado à aparência dessas lesões. Pode ocorrer, inclusive, uma tendência ao isolamento social devido a isso. Em até 70% dos pacientes com DA, existe uma associação comprovada com o estresse. Demonstrou-se que o sistema neuroendócrino ele se apresenta aumentado na pele dos pacientes com DA. Essa inervação na DA, assim como outros fatores, resultam na redução da defesa desses pacientes. Em todas as idades, as infecções de pele podem ser uma complicação. Quando suspeitar de uma infecção na pele? Quando tiver saída de uma secreção amarelada das lesões e crostas melicéricas ou amareladas. E as lesões de acordo com a gravidade. Qualquer área da pele pode ser acometida em caso de doença severa. A escolha do tratamento adequado sempre leva em consideração a gravidade das lesões, ou seja, a extensão das lesões na pele e o quanto a doença afeta a qualidade de vida dos pacientes. Às vezes, o paciente ele pode ter poucas lesões na pele, mas ele apresenta grande sofrimento psíquico relacionado à doença e ciclos de coceira intensos que atrapalham muito seu sono à noite. Isso por si só poderia classificar a sua DA numa escala de gravidade maior. Ou ainda, o paciente ele pode apresentar lesões persistentes na face ou nas mãos. Isso vai atrapalhar muito a sua vida social e as suas atividades do dia a dia. Isso prejudica muito a qualidade de vida do paciente. Algumas áreas incomuns de acometimento da DA são as axilas, os glúteos e a virilha. Lesões de DA elas podem acontecer nesses locais, mas isso é incomum. Caso o paciente ele apresente lesões nesses locais, o dermatologista ele tem que lembrar de outros diagnósticos diferenciais, ou seja, outras doenças, como por exemplo a psoríase, a dermatite de contato, dermatite seborreica e muitas outras. O paciente com DA, ele pode ter outras manifestações na pele, além dessas que eu já mencionei. Por exemplo, uma área na face de palidez centrofacial, dermografismo branco, que é quando o paciente ele arranha ou ele faz uma fricção na pele
e ficam marcas esbranquiçadas que seguem esse trajeto da arranhadura. Também pode acontecer a ceratose pilar, que é uma desordem da queratinização do folículo, onde formam-se tampões de queratina no ósseo folicular. Traduzindo, são bolinhas amareladas que têm uma base vermelha nos orifícios de saída do pelo, que pode acontecer nos braços, mas também nas coxas. Também pode ter a hiperlinearidade palmar, que é uma acentuação das linhas das palmas ou planta dos pés com uma menor descamação. Também a ptiríase alba, que é relativamente frequente, que cursa com manchas claras, mais claras habitualmente que o tom da pele. Às vezes ásperas, que ocorrem principalmente na face das crianças, relacionados ao ressecamento da pele. Também uma hipercromia periorbital, que é o escurecimento da região ao redor dos olhos. A dupla prega de Danny Morgan. É comum em qualquer pessoa a presença de uma prega nas pálpebras inferiores. Só que no atópico, provavelmente devido à inflamação, à coçadura constante, surgem 2 ou mais, ou até 3 pregas na região infrapalpebral. Pode ocorrer também afinamento ou perda da lateral das sobrancelhas. Fissuras na orelha ou atrás da orelha, fissura na asa do nariz e pode acontecer a dermatite dos mamilos. Uma dermatite crônica e inespecífica de pés e mãos, consequentes ao ressecamento e irritação dessas regiões, pode acontecer. Nós devemos diferenciar essas lesões da dermatite alérgica, de contato, de infecções por fungos, como micose das mãos e dos pés, e também da psoríase. As mãos elas ficam avermelhadas, ressecadas e com bastante descamação. Podem ocorrer, inclusive, fissuras. Esses achados podem ajudar o médico a fazer o diagnóstico da DA. Na maioria das vezes, a história típica e os achados no exame físico, eles são suficientes para fechar o diagnóstico, sem a necessidade de exames complementares. Alguns pacientes eles podem apresentar variações no quadro clínico, deixando o médico em dúvida quanto ao diagnóstico. O paciente que apresenta como única manifestação uma dermatite nas mãos, por exemplo, principalmente na vida adulta e em pessoas que trabalham em contato com a água, podem gerar dificuldade no diagnóstico. Pode ser difícil para esses pacientes e para o médico chegar ao diagnóstico correto. Também na dermatite na pálpebra ou nos lábios, com coceira, descamação e até fissuras. Às vezes, o paciente, na tentativa de umedecer os lábios com a saliva, ele acaba piorando esse ressecamento. No curso da DA pode ocorrer a marcha atópica, que é a associação de dermatite atópica, asma, rinite alérgica e, por vezes, alergia alimentar. Em geral, a DA ela precede ou vem antes da asma e da rinite, e a prevalência das alergias respiratórias é muito maior entre os pacientes que apresentam ou apresentaram a DA. Então vamos lá, repetição para ênfase. O diagnóstico da DA é essencialmente clínico, baseado na história completa e detalhada e nos sinais que são observados no exame físico. A biópsia tem pouca utilidade e ela é realizada em casos de dúvida no diagnóstico. Por todos os detalhes que cercam a DA, é fundamental que esses pacientes eles sejam assistidos por um médico especialista que possa guiar o paciente em todas as fases da DA, desde o correto diagnóstico até um controle adequado da doença. Se esse conteúdo foi relevante para você, não deixe de curtir aqui o vídeo. Assim eu fico sabendo que vocês estão gostando e eu produzo mais conteúdos como esse aqui. Se você conhece alguém que tem DA ou alguém que vocês saibam que se interessa por esse tipo de assunto, compartilhe esse vídeo e não deixe de marcar a pessoa.